Pois bora lá. Gente, tá meio corrido assim, né? Mas vai dar certo. A gente conseguiu começar ó, 1h34. Eu vou colocar vocês aqui, o chat aqui pro outro lado, caso alguém precise falar comigo. Ai, Deus. Pronto. Se alguém precisar falar comigo, aí pode falar, tá? Pode interromper a qualquer momento a aula. Ou pode falar pelo chat, que eu tá aqui de lado, de vez em quando eu dou uma olhadinha, tá bom? Então, gente, nessa aula de hoje, a gente vai conversar sobre a arquitetura de gerência de redes. Na aula passada, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Eu falei para vocês, para a gente gerenciar uma rede, a gente precisa de uma aplicação distribuída, né? Porque a gente vai ter componentes rodando dessa aplicação, rodando em cada elemento da rede que a gente quer gerenciar, né? E hoje a gente vai ver mais detalhes sobre essa infraestrutura da rede, tá? Aqui é só lembrando assim, a importância da gerência de redes, né? Porque as redes atualmente elas são fundamentais para todas as empresas. Acho que ninguém consegue imaginar nem ficar em casa assim, sem internet, né? Vocês conseguem? Ficar em casa num dia assim, fim de semana. Tira a internet, vamos ficar sem internet. Eu acho que a gente chegou num ponto assim da vida que a gente é muito dependente, né? E as empresas, né, as organizações são mais dependentes ainda porque existem processos de negócio daquelas organizações que requerem um funcionamento adequado da rede e dos serviços que rodam naquela rede, né? Então, elas são muito imprescindíveis assim para que tudo funcione muito bem. E elas estão ficando cada vez mais complexas, né? Para quem vai gerenciar uma rede, se você tem uma rede composta, como a gente falou ontem, né? A gente vai ter os dispositivos de interconexão, vai ter hubs, switches, roteadores, tem as próprias máquinas dos clientes, a gente tem os servidores, a gente tem serviços especiais que rodam em máquinas especiais. Cada equipamento desse, muitas vezes, vem de onde? Vem de fabricantes diferentes, tá? Se a gente fala assim de switches, roteadores, que são elementos comuns na rede, né? Que são dispositivos de interconexão, dispositivos, um é Cisco, o outro é IBM. Quando você vai usar o sistema operacional desses dispositivos para configurar qualquer coisa, são completamente diferentes os comandos que eles aceitam, sabe? Então, até isso dificulta a gerência, né? Você gerenciar uma rede que é formada por dispositivos de diferentes fabricantes, tá? O que a gente vai conversar hoje, que a gente no final vai começar a falar, se der tempo, né, um pouquinho sobre a SNMP, já é uma tentativa de padronizar algumas coisas de gerência, tá certo? Então, isso que a gente vai falar hoje é algo que já é bem aceito por toda a comunidade a respeito do que é o software que a gente pode usar para gerenciar uma rede, tá? Relembrando que a gerência de redes, a gente tem que sempre ter em mente, quando a gente pensa em gerência de redes, claro que a gente lembra da rede, né? Que a gente vai ter os dispositivos todos conectados entre si. E a gente pensa em dois verbos: monitorar, que é ler como é que está essa rede, entender como é o estado atual dessa rede, e controlar, que é dado que a gente encontre alguma situação, por exemplo, de falha, a gente poder controlar aqueles elementos envolvidos para que a gente consiga corrigir aquela falha. Tá? Então, é monitorar e controlar, como se fosse ler e escrever nos elementos da rede para que a gente consiga assegurar que a rede vai funcionar no nível de serviço que a gente, não é nem que a gente acha, né? Que a empresa requer, né? Que a organização onde a gente trabalha, como no time de gerência, que essa organização requer, tá certo? E aí, na prática, toda vez que quando a gente vai gerenciar uma rede, a gente vai precisar monitorar a rede, incluindo aí todos os elementos da rede, incluindo os enlaces, né? A rede é como se fosse um grafo, né? Entre um dispositivo e outro vai ter um enlace. Pode ser que seja um enlace sem fio, né? Mas, em geral, quando a gente está falando de redes, assim, do backbone, por exemplo, da rede, que são aqueles dispositivos que estão ali no meio, distribuindo a rede para os diversos prédios,
Esses dispositivos geralmente são dispositivos de fabricantes específicos, né? Geralmente Cisco, IBM, são os mais famosos, assim, de fabricar esse tipo de equipamento. Então, a gente precisa monitorar todos os elementos da rede, tá? A gente precisa configurar os dispositivos da rede. A gente, como gerente, precisa monitorar de uma forma proativa para identificar problemas, de preferência antes que os usuários identifiquem, a gente já está identificando, já está trabalhando naquilo e resolver esses problemas que foram identificados. Às vezes não é fácil identificar o que a gente chama de causa raiz de um problema, porque às vezes um problema leva a vários outros, né? Então, por exemplo, se você está numa rede de campus, pensar aí até na própria universidade, vamos supor, né, que eu sei que não é o caso, mas vamos supor que cada prédio daquele ali, RA, RE, os laboratórios, os professores, cada prédio daquele tivesse um roteador em alguma sala especial aí, onde chega a internet e esse roteador distribuiria a internet para todas as salas, né? Sairia um fio, ia para um switch, e desse switch ia saindo fiozinhos para todas as salas de todos os prédios daquele campus, né? Então a gente teria uma rede completamente conectada, todos os dispositivos da rede completamente conectados, incluindo dispositivos que nem estão lá na hora, porque a gente leva o notebook, a gente conecta o notebook, pode conectar numa rede sem fio o celular, né? E assim a gente formaria uma rede lá no campus, né? Se a gente tivesse algo nesse aspecto e, por exemplo, em algum prédio daqueles, a gente começasse a oferecer algum serviço, tá? Se esse roteador do prédio cai, tudo que está para dentro daquele prédio, quem está fora não consegue mais monitorar, não consegue mais ver, né? E pode ser o roteador todo, pode ser só um enlacezinho, pode ser um enlace que entra no prédio, pode ser um enlace que chega de fora do backbone da rede. Então, assim, resolver problemas, identificar a causa raiz, né? A causa onde a equipe deve atuar, de fato, né? É uma área muito extensa da gerência de redes que a gente vai ver, mas essa é uma das responsabilidades dessa equipe, né? Que, como eu falei na aula passada, pode ser uma equipe muito pequena, às vezes até uma pessoa só, que a gente chama de gerência de corredor, né? Que a empresa não precisa de tanta tecnologia para gerenciar a rede, né? Às vezes as empresas já estão contratando muita coisa da nuvem e aí essa equipe fica sem ter muito o que fazer, porque você contrata só coisas da nuvem e de repente a empresa trabalha em um andarzinho de um prédio e aí uma pessoa só já é suficiente para tomar conta daquela rede local ali que funciona naquele andar, né? A gente chama de gerência de corredor porque às vezes eles não têm sistema que ajude muito e às vezes até no grito, fulano tá com problema aqui, aí o fulano escuta e vem consertar. E a gente tem as redes maiores, em que para as empresas maiores são comuns, né? Mas com o advento da nuvem, algumas empresas optam por mandar tudo para a nuvem, né? Todos os serviços ficam rodando na nuvem e aí ela não precisa manter uma rede tão potente assim, in-house, assim, né? Nas premissas de onde funciona aquela empresa, sabe? Dúvidas até aqui, pessoal? Tentando fazer uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada. De vez em quando vocês falem alguma coisa para eu não achar que eu tô aqui sozinha falando, certo? Pronto, então vamos lá. Na aula passada a gente também conversou um pouquinho sobre essa arquitetura e hoje a gente vai aprofundar, tá? E chegar a falar no final de uma implementação de fato dessa arquitetura, né? Então, para a gente conseguir controlar e monitorar os elementos todos de uma rede, a gente vai precisar de uma solução de gerência, tá? E essa solução de gerência, como eu falei para vocês, é uma solução distribuída, ou seja, vai ter pedaço desse software rodando em praticamente todos os elementos que compõem essa rede, só não vai ter pedaço do software dentro dos enlaces, né? Rodando nos enlaces, porque obviamente lá não tem uma CPU para rodar nada. Mas em todos os outros equipamentos da rede, os que a gente chama de equipamentos gerenciáveis, tá? Que são praticamente todos, exceto alguns repetidores, que são os hubs, aqueles hubzinhos bem baratinho que a gente compra por R$20, esses geralmente não são gerenciáveis. Mas tirando esse, todos os outros equipamentos são gerenciáveis, ou seja, eles dão suporte a executar lá neles aqueles agentes que eu falei na aula passada, tá? Então, existe uma arquitetura conceitual desse framework de solução para gerência de redes e é sobre essa arquitetura que a gente vai falar, que na verdade eu já falei um pouquinho na aula passada, tá?
Então, a gente vai ter a entidade gerenciadora, tá? Que eu gosto de dizer que é o tipo front-end da gerência. É onde o gerente humano vai olhar como é que está a rede. É dali que ele vai extrair informações, é dali que ele vai começar a guardar na mente dele como é o comportamento normal dessa rede, tá? Então, é o que apresenta para o gerente humano as informações, tá? Mas não é só isso. Ele tem essa parte de front, mas existe um software que é um componente também dessa arquitetura, que é o gerente, que a gente chama de gerente, que esse gerente é responsável por coletar informações dos agentes, né? Lembra que eu falei para vocês, aqui não tem uma figura de rede, mas eu acho que vai ter aqui. Lembra que eu falei para vocês assim, que todos os equipamentos da rede vão ter um gerente, ou vão ter um componente chamado agente, e esse componente agente é que responde para o gerente. Então, eu tenho o gerente da rede. Vamos supor que o gerente é essa figurinha aqui. Vocês estão conseguindo ver essa figura? Vou tentar dar uma aumentadinha aqui nela. Tá dando para ver direitinho? Melhorou, né? Pronto. Isso aqui é a rede do POP, como é que ela tá agora, tudo verdinho, bacana, né? Quando fica vermelho é porque tem alguma coisa errada. A gente tá vendo alguns elementos aqui, que são elementos gerenciáveis dessa rede, tá? E aí a gente consegue, por exemplo, isso aqui é um roteador, que é o roteador de entrada do tráfego lá no POP em Campina Grande, lá na UFCG. E aí de lá, ó, vem um enlace que vem do Rio Grande do Norte, vem um enlace de João Pessoa, que conecta lá também. Aí tem um enlace para Pernambuco, um enlace para Bahia, e assim esse é o ponto de presença da internet, né? Ele está conectado. Tem outros enlaces que não estão aqui, né? Tem para o Rio, tem para São Paulo, só que eles não estão mostrados aqui. E aqui é como se fosse uma visão bem alto nível da rede toda da Paraíba, tá? Não tem Rio Tinto, eu fiquei procurando, não tem. Eu não sei se esse enlace que vai para o Rio Grande do Norte passa por aqui e depois continua. Não sei, eu não lembro mais como era. Mas aqui é um front-end de uma estação de gerência, certo? Como é que essas informações são coletadas? É preciso que um componente, que a gente chama de gerente, que colete informações de cada componente desse. Aqui tem uma nuvem, mas aqui no fim, com certeza, tem algum endereço IP de algum roteador que o gerente vai precisar perguntar a esse agente como é que tá, para ver se esse enlace tá verde ou se ele tá vermelho, né? Da mesma forma aqui, vai perguntar a algum roteador do Rio Grande do Norte, vai fazer uma consulta a algum roteador para descobrir sobre se esse roteador, né, se ele está verdinho ou vermelho, o status do próprio equipamento e o status do enlace. E assim esse gerente vai perguntando a todos os elementos gerenciáveis da rede coisas, né? Estou falando assim de uma forma bem usual para ver se entende. Ele não vai perguntar, né? Existe um protocolo de comunicação que vai ser usado aqui para essa comunicação, mas se a gente quiser falar assim bem informalmente, é como se o gerente fosse aquele componente de software que de tempos em tempos acorda e pergunta: PTTCG, tá tudo ok aí? Aí ele recebe a resposta e aí ele sabe se tá verde ou vermelho isso aqui. MXRN, como é que tá aí? Aí sabe, vem a resposta e vai coletando isso de tempos em tempos de todos os elementos da rede, tá? Aqui a gente tem uma visão, ó, a Rede Paraibana de Pesquisa tem uma coisinha amarela aqui. Se a gente entra aqui, a gente já tem uma visão interna aqui de como é que funciona, né? Essa visão aqui interna aí já vai, ó, do IFE, Areias Bananeiras. Ó, Rio Tinto aqui, achei. Se a gente entrar aqui, a gente vai ter informações sobre o tráfego, sobre a qualidade, como é que tá esse enlace, né? Então, por exemplo, taxa de entrada e saída bem baixinha, né? Pensei que era alta. Bem baixinha. O vermelho é o que? Eu já esqueci. É saída. Não tem nada de entrada, só tem saída. Estranho, né? Não sei se esse negócio parou de funcionar. Isso era o que a gente usava quando eu trabalhava lá no POP. Pode ser que nem esteja mais sendo alimentado, né? Por isso que tá assim. Mas o fato é que você entraria ali via métricas daquela aplicação. E como é que você entra no lugar e como é que você encontra métrica? Ah, aqui, ó.
Como é que você encontra? Isso aqui é a taxa de entrada e saída, tá? Isso aqui é de terça-feira. Então, a gente vê a entrada, que é a azulzinha, e a saída, que é a vermelhinha, tá? E aí, como é que esses gráficos são formados? São formados porque de tempos em tempos o gerente vai lá no agente e pergunta a ele quantos bits por segundo tá aí, sei lá, na última hora. Estou chutando aqui uma pergunta. De entrada, de saída. E aí ele vai armazenando isso numa base de informações de gerência, que é a tal da MIB, que ela é um conceito meio duplo, mas já a gente fala mais sobre isso. Mas toda informação que vai ter aqui, não é que o gerente adivinha, é que ele vai fazendo consultas a todos os agentes para poder montar essas informações aqui. E quem é que indica que informação vai ter aqui? Quem vai indicar vai ser o gerente humano, que vai configurar todas essas ferramentas aí para fazer a gerência de redes. Então, a gente vai ter, se tiverem dúvidas, me interrompam, tá? A gente vai ter o gerente, né, que trabalha próximo, é como se fosse essa entidade gerenciadora e é responsável tanto por mostrar isso para o usuário humano, né, o gerente humano, quanto também é principalmente responsável por coletar informações de todos os agentes daquela rede, tá? Coletar informações de todos os equipamentos, saber como é que estão os enlaces e tudo mais daquela rede, tá? E essa entidade gerenciadora, ela vai ser controlada por um ser humano, né? Que vai acessar esse software, né? O front-end desse software que é distribuído e vai, através desse front-end, ele vai conseguir monitorar e controlar os elementos da rede, tá? Os dispositivos gerenciados, né? Então a gente tem a entidade gerenciadora, a gente tem os dispositivos gerenciados. Os dispositivos gerenciados é onde rodam os agentes, né? Cada dispositivo gerenciado daquela rede, roteador, switch, hub, host, servidor e tudo mais que a gente quiser gerenciar, ou seja, que a gente quiser monitorar e controlar, eles precisam rodar um software chamado agente, são os dispositivos gerenciados. Só é gerenciado um dispositivo que roda um software desse, tá? E aí, esses dispositivos, eles conseguem responder sobre informações dele próprio, né? Quando o gerente pergunta, tá? Então, esses dispositivos, eles respondem sobre que informações? Eles respondem sobre informações pré-determinadas, tipicamente padronizadas, que o gerente sabe como pedir. É como se fosse um banco de dados que os identificadores daquelas informações, todo mundo conhece qual é o identificador. E aí o gerente sabe, para eu pegar o status de um enlace, eu preciso pedir o identificador tal. Aí pede o identificador tal lá e o roteador responde sobre o status do enlace, por exemplo. Essas informações que são pré-determinadas, elas formam uma base de informações de gerenciamento, tá? Que a gente chama de MIB, Management Information Base. E aí, essas MIBs é como se fossem as bases de dados que os elementos gerenciados carregam lá, e elas são definidas de forma, em geral, padronizadas, são públicas. Até mesmo uma MIB que é oferecida assim, uma base de dados específica de um fabricante, todo mundo consegue ver que tipo de dado tem ali, que é para poder a gente conseguir configurar o gerente para recuperar as informações adequadas, tá? E aí, no lado da entidade gerenciadora, a gente tem um gerente ou mais gerentes que são componentes desse software executando, no lado dos dispositivos, cada dispositivo que a gente quer monitorar e gerenciar, ele precisa executar um componente que a gente chama de agente, que é quem vai responder sobre informações daquele dispositivo onde ele está rodando, ok? Já falei de monitoramento. E aí, como eu falei para vocês, né, o gerente, ele vai ficar se comunicando com todos os dispositivos daquela rede de tempos em tempos para poder obter informações daquela rede, né? Então, por exemplo, nessa solução aqui de gerência, o gerente tem que se comunicar com cada equipamento desse para pedir informações sobre cada enlace, para pedir informação sobre o próprio equipamento, tá? E depois mostrar essa informação aqui para o gerente humano. Esse tipo de comunicação entre o gerente e o agente, que é uma comunicação síncrona, né? É uma comunicação que é como se fosse assim, de tempos em tempos, esse componente do gerente acorda
Aí ele tem lá uma lista de IPs com os quais ele tem que se comunicar e para cada IP quais são as informações que tem que pedir. Aí ele acorda e vai perguntando para cada um e vai guardando essas informações, tá? Essa comunicação a gente chama de polling. Existem duas formas básicas de comunicação entre gerente e agente, tá? Uma, ela parte do gerente, é o gerente que decide, agora eu quero saber informação, e aí ele vai e solicita informações para os agentes, né? Pense aí em um monte de, isso é um sistema multi-agente, né? Pense em um monte de componente de software rodando em todos os elementos da rede, e esse componente central, que é o gerente, que pode ter mais de um, mas vamos simplificar, faz conta que só tem um aqui. Esse gerente fica pedindo de tempos em tempos informações para esses agentes, e aí guarda essas informações e repassa num banco de dados, obviamente, e aí o front-end, com algum back também que vai ser necessário, vai operar para apresentar isso para o gerente usuário humano, certo? Isso é o polling, é isso que é feito de tempos em tempos, é uma consulta que é feita de tempos em tempos e parte do gerente, né? O gerente que decide, agora eu quero informação, e ele vai e pergunta para os agentes as informações que ele deseja. Tem outro tipo de comunicação entre o gerente e o agente, que ela parte dos agentes, tá? Então, os agentes, a gente pode configurar, é possível configurar nos agentes o que a gente chama de eventos, tá? Então, eu posso dizer assim, eu sei que, sei lá, tem um determinado roteador, e eu sei que o enlace desse roteador para o outro é um enlace, sei lá, de 10 megabits, certo? Aí eu posso configurar um evento ali naquele agente daquele roteador para dizer, ó, toda vez que a taxa de saída aqui desse roteador for maior do que 8 megabits, eu quero ser notificado. Então, eu aviso que eu quero uma notificação dessa, tá? E aí, quando isso acontece, os agentes mandam para os gerentes, né, essa notificação, né, que a gente chama de um evento, e aí esse evento em algum momento vai chegar no gerente humano, né, através de um e-mail, de um SMS ou de uma bolinha vermelha em algum lugar, tá? Mas aí é uma comunicação assíncrona, que parte dos agentes e chega nos gerentes, tá? Então tem esses dois tipos de comunicação. Dúvidas até aqui? Esse sim, acho que não pede agora não, né? Então, uma coisa que eu vou tentar falar com vocês é começar a gente, de vez em quando, a gente tá aqui na aula e a gente vai falar um pouquinho sobre algumas métricas importantes, ou seja, informações importantes que a gente comumente monitora quando a gente tá fazendo a gerência de rede, tá certo? Uma das coisas que a gente vai abrir uma ferramenta de gerência e vai aparecer uma topologiazinha que é mais ou menos a topologia da rede que a gente está gerenciando, né? Aí, se a gente tiver na ferramenta, já vai ter aqui bolinhas verdes, bolinhas vermelhas. Na gerência de redes, essas cores significam muito, tá? Verdes e vermelhas, de certeza, porque tudo que é verde é porque tá ok, e tudo que é vermelho é porque tem algum problema. E algumas ferramentas ainda usam outras cores, assim, para alerta, por exemplo, amarelo ou cor laranja, tá? Então, essas cores são muito importantes, assim, na gerência, porque o gerente, às vezes ele tá, o humano, né? Tá gerenciando uma rede muito grande, mas aí ele bate o olho ali, ele foca no que tá vermelho, obviamente, porque ali existe alguma ação a ser realizada para que a rede volte ao funcionamento adequado dela, tá bom? E aí, se isso aqui fosse uma ferramenta, ia ter bolinhas verdes e vermelhas aqui, né? Indicando tanto nos equipamentos quanto nos enlaces, tá? Os equipamentos, eles sabem responder sobre os enlaces, né? Porque, obviamente, a gente não sabe, o enlace não vai ter uma controladora, uma CPUzinha aqui para rodar nada, né? Mas esse equipamento aqui, por exemplo, sei lá, esse switch aqui, ele sabe responder sobre esses 3 enlaces, tá? Esse servidor, ele sabe responder sobre esse enlace que tem aqui conectado a ele, tá? Então, quando tem um agente em cada equipamento desse, tem um agente rodando, o gerente vai perguntar àquele agente, vai perguntar sobre coisas relacionadas ao dispositivo em si e coisas relacionadas aos seus enlaces, né? As portas aqui de rede que tem aqui em cada dispositivo desse, tá?
Por isso que a gente consegue informação sobre os enlaces, né? Não é o enlace que tem um agente. Quem vai ter é o equipamento que vai ter o agente que vai poder responder sobre aqueles enlaces que estão conectados aqui, né? Quando esse switch aqui vai ter um agente e é possível perguntar, por exemplo, a taxa de saída, a taxa de entrada de cada enlace desse aqui. E é assim que essas informações vão sendo construídas, tá? Aí existem muitas métricas assim que são muito comuns de serem monitoradas, né? Então, por exemplo, se a gente está falando do dispositivo de interconexão, né? Que são os equipamentos em si, tá? E até servidores ou até hosts de usuários mesmo. Uma coisa muito importante é simplesmente o status do dispositivo. O status, ele indica só assim, é como se fosse assim. Eu dei um oi para ele e ele respondeu. Então, ele tá vivo, né? É só dizendo assim, ele tá vivo, certo? O status é isso. Então, quando a gente abre uma ferramenta e a gente vê, como aqui, que tem equipamentos verdinhos, ó, só esse aqui que tá amarelo, o resto tá verdinho. Então, significa que quando o gerente mandou um oi, assim, para simplificar, né? Quando o gerente mandou um oi, o agente respondeu oi de volta, no tempo adequado. Então, o gerente conclui que ele está com o status que a gente chama de up, UP, né? É o status disponível, né? Ele está ok. Quando o gerente manda esse oi e o equipamento não responde, né? O agente que está naquele dispositivo não responde, a gente diz que esse equipamento está down. E down é vermelho. E up é verde, certo? Então, isso é uma métrica que toda ferramenta de gerência, assim, isso é muito básico da gente ver em toda ferramenta de gerência. Só que o simples fato de estar verde não significa que está no seu funcionamento normal, né? Eu posso ter um equipamento que está verde e uma porta ou outra que está defeituosa e aí o enlace que liga esse equipamento a outro lá na outra ponta não está bom. O amarelo significa um alerta. Geralmente o amarelo é quando a gente tem uma nuvenzinha e aí dentro daquela nuvem alguém tá amarelo. Como aqui, por exemplo, a gente viu, não foi? Quando a gente tava aqui desse outro lado. Ó, eu vim logo aqui porque eu vi que tava amarelo, tá vendo? A cabeça do gerente. A gente quer logo ver o que tá ruim, o que tá bom, a gente nem tá nem aí mais pra eles. Aí tava amarelo aqui. Aí, opa, o que foi? Aí era só porque esse tava amarelo, né? Aí esse aqui tá amarelo por quê? Provavelmente, ó, não tá conseguindo dados ali daquele... Ele tá up, ó. Ou não, ele tá down. Não, ele tá down. Ele devia estar vermelho, não sei porque ele tá amarelo. Não tá conseguindo dados desde ontem aqui desse equipamento. A hora que ele caiu. Ontem, 2h30 da tarde. Ele caiu. Aí eu não sei por que ele tá amarelo e não vermelho. Aí depende das configurações aí do equipamento. Mas assim, amarelo é um estado de alerta, sabe? É dizer assim, ó, tem alguma coisa aqui errada. O vermelho é já um alarme mesmo, ó. O negócio aqui tá crítico, certo? Então, além do status do dispositivo, a gente pode também pegar as portas, né? Quando a gente tem... É porque... Então, aqui. Quando a gente tem um dispositivo desses, né? Vocês já viram? Até um roteadorzinho desses que a gente tem em casa, de internet. Não tem um monte de porta Ethernet? Que são aquelas portas que entra aquele cabinho Ethernet, né? Aquilo são as portas do dispositivo. Aquele roteadorzinho, aquele hub ou aquele switch, se ele for um equipamento gerenciável, ele vai ter um agente que fica rodando lá o tempo todo. E a gente pode, se a gente tiver um gerente que fale no mesmo protocolo, a gente pode começar a perguntar coisas para ele. E aí ele sabe responder sobre o próprio dispositivo e sobre aquelas portas, cada uma daquelas portas, tá? Aí é isso que eu digo, o status das portas. Na verdade, ele vai ver, né? Eu consigo chegar do outro lado, tá up ou tá down, né? Então eu consigo verificar se esses enlaces que estão conectados a essas portas, se está funcionando ou não, tá? Uma outra informação que é muito comum é o que a gente chama de uptime. Isso aqui, ó, uptime.
Esse tempo aqui é o tempo que o dispositivo tá desde a última vez que ele reiniciou, tá? Então, assim, quando a gente fala de um equipamento de rede, um roteador desse, é muito comum que você vai ter, não esses roteador peba que a gente tem em casa, é um roteador de verdade, né, de um fabricante decente. É muito comum que você entra lá e ele tá 40, 50, 60 dias sem reiniciar, às vezes até mais do que isso, sabe? Não são dispositivos que ficam reiniciando, não. Então, se você começar a ver, ele vai reiniciar, claro, se faltar energia, né? Ou se alguém for lá apertar o dedão para reiniciar, né? Ou se você precisar fazer alguma atualização de software, né? Que sempre tem atualização de segurança. Aí isso vai causar reinícios e aí esse uptime volta para zero, né? Mas aí, a partir daí, uma nova contagem vai passando para indicar qual é o uptime daquele equipamento. Então, se você vê um equipamento que o uptime está sempre muito baixo, alguma coisa está errada, né? Ou está faltando muita energia, ou está com algum problema de fato e ele está se reiniciando. Mas isso é uma métrica que é comumente vista, sabe? E que eles dispõem dessa métrica. Disponibilidade. Disponibilidade é considerando o intervalo de tempo, em quantos por cento desse tempo, por exemplo, aquele dispositivo estava com status ok, né? Com status up, né? Disponível, tá? Se a gente olha os enlaces, a gente também consegue informações sobre os enlaces, né? Que são os canais de comunicação entre dois dispositivos, né? Você pergunta para um dos dois dispositivos de ponta e eles vão responder, né? Qual é a capacidade máxima daquele enlace, que geralmente é em gigabit por segundo, megabit por segundo. Qual é que está o tráfego, né? Que a gente até viu ali o tráfego de entrada, o tráfego de saída, acho que era em megabits por segundo, ali aquele que a gente viu ainda agora, né? A partir dessas informações, uma estação de gerência pode computar a utilização dos enlaces, tá? Então, se você tem um enlace, deixa eu entrar num enlace aqui melhor. Eu não sei porque o enlace da gente de Rio Tinto tá sem coletar, né? Tá coletando nada. Deixa eu ver algum que coleta. Esse, de areia, né? Se você vê, ó, um enlace que, isso aqui provavelmente é a capacidade máxima desse enlace, e que você vê o tráfego que tá topado lá em cima, o que é que significa isso para um gerente? Acordem aí, me respondam. Se você fosse o gerente dessa rede aqui, aí você abriu esse enlace e tá assim. E você sabe que esse Y aqui máximo é porque é a capacidade desse enlace, né? Isso é capacidade física. Geralmente a gente não consegue ultrapassar ela, não. Se é 10 elevado a 8, 100, né? 100 mega. 100 megabits por segundo é a capacidade desse enlace. Aí, ó como tá esse tráfego. O que é que vocês pensam logo? Vocês acham que o povo lá de Areia está satisfeito? Os usuários dessa rede lá em Areia estão satisfeitos? Também acho. Eu não conheço ninguém de lá para perguntar, mas eu acho. Por quê? Porque a gente já vê aqui que o enlace está saturado, né? A utilização está muito elevada, está muito próxima de 100%. Né? Isso vai causar filas, isso vai causar uma série de transtornos, isso vai causar a rede lenta, os usuários vão ficar danados, né? Se lá em Areia tiver um serviço sendo ofertado para pessoas do mundo inteiro acessar, pessoas do mundo inteiro estão iradas aí com esse enlace aí, porque vai estar tudo muito lento. Aí o serviço vai estar lento, olha que exemplo bom. O serviço vai estar lento. Né? Se a gente estiver monitorando o serviço também vai estar amarelinho lá de alguma forma, se tiver uma monitoração boa desse serviço. Mas não é porque o serviço está com bug, ou porque o servidor onde ele está rodando está com problema, ou porque a rede desse servidor lá interna está com problema, não é nada disso. É o enlace que faz parte da comunicação desse servidor com o mundo está saturado. Né? Então, a causa raiz do serviço estar ruim não tem nada a ver com o serviço, tem a ver com esse enlace aqui, entende? Por isso que eu disse, às vezes a causa raiz é difícil de você encontrar, certo? A gente consegue também ver a taxa de erros desses enlaces, né?
quantos erros aconteceram na última hora. Então, um monte de coisas diferentes sobre erro que a gente pode coletar, certo? Então, aqui é só para a gente começar a ter o gostinho assim, de começar a falar em algumas métricas de monitoramento que são bem interessantes. E como é que a gente consegue essas métricas sobre todos os dispositivos da rede? O gerente perguntando a cada agente e guardando isso lá no banco de dados. Daqui a pouco o front-end vai falar com o back-end e vai expor isso para o gerente humano, certo? Aí, a área da gerência de redes de computadores, né? A área da gerência. A gerência de redes de computadores é um negócio muito abrangente, tá? E aí foi definido que existem 5 áreas de atuação dessa gerência de redes, tá? É a gerência de desempenho. Os próprios nomes já dão uma noçãozinha assim pra gente do que danado cada coisa dessa é, tá? A gerência de desempenho, a gerência de falhas. Desempenho vai gerenciar o quê? O desempenho, se tá rápido, se tá bom, se tá confortável trabalhar ali, né? A gerência de falhas vai lidar com as falhas, com os erros, com as falhas, a falta de comunicação, tá? A gerência de falhas. Configuração tem a ver com a configuração mesmo dos dispositivos, né? Porque apesar de que, com o passar do tempo, esses dispositivos estão cada vez mais sabidos, sabe? Se autoconfigurar de uma série de formas diferentes, mas tem muita configuração que ainda precisa o gerente ir lá e configurar, e outras coisas que a gente vai ver, e como é que a gente mantém informação sobre esses dispositivos, tá? Que também é uma parte importantíssima, que dá um trabalhão danado. A gerência de contabilidade, deixa eu ter um toque. A gerência de contabilidade, que é uma gerência que vai se ocupar, uma gerência que vai se ocupar de permissões aí, o que é que pode ser acessado, o que não pode, quanto cada usuário tem cota de usar ou não, enfim, algo nesse aspecto. E a gerência de segurança, né, que como o nome diz, se a gente está falando de um bem tão precioso para a empresa, a gente precisa manter esse bem seguro, né? Então, como é que a gente mantém isso, tá? Tá? A gente vai pincelar um pouquinho aqui, cada um deles. É gerência de desempenho, né? Tem a ver com desempenho, a rapidez, a agilidade daquela rede, a qualidade de serviço daquela rede, tá? Tem a ver com aquilo que a gente falou na aula passada, lembram? SLA. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com operadoras, né? Operadoras de rede, a gente contrata a Embratel um enlace de 1 gigabit daqui para Recife, por exemplo. Esse contrato, ele vai vir associado a um contrato desse aqui, que é um contrato de nível de serviço. Esse contrato de nível de serviço vai ter um monte de métricas, tipo essas aqui, parecidas com essas aqui, mas a disponibilidade em geral, a que mais tem sido usada assim no comércio, tá? Que vai dizer assim, olha, a Embratel vai dizer, olha, esse enlace que eu vou te oferecer, ele vai estar funcionando bem em 98% do tempo. Exemplo, disponibilidade em 98%. O que é que significa isso? Geralmente é de um mês, né? Porque o pagamento é de um mês. Quando chega esse enlace vai ser monitorado, obviamente. Quando chega no fim do mês, o que é que vai acontecer? Vai se contabilizar a disponibilidade desse enlace, né? Cada período que esse enlace ficou down, né? Que esse enlace não funcionou, vai ser somado todos esses períodos e dividido pelo mês, né? E aí você tem o percentual de tempo daquele mês que esse enlace ficou disponível. Se esse valor for maior ou igual a 98%, ótimo. A Embratel cumpriu, satisfez o SLA. Se for menor, ruim. O SLA foi violado. Geralmente, a Embratel, então, vai dar pra gente um bônus aí, mês que vem a gente não paga ou algo nesse aspecto, toda vez que ele viola o contrato de nível de serviço. Tá certo? Então, da mesma forma que tem contrato de nível de serviço, peraí, Luiz Carlos, da mesma forma que tem contrato de nível de serviço, quando a gente contrata esses serviços para fora, né? Às vezes, dentro de empresas que são muito grandes e que dependem muito da rede, às vezes um departamento ou outro pode requerer também que tenha um contrato que a equipe de gerência de redes precisa manter. E ali naquele contrato eles vão impor, né? Vai ficar definido lá algumas métricas, como por exemplo disponibilidade, mas pode ter outras métricas também, tá?
que vão estar lá e os limiares aceitáveis dessas métricas, e aí de tempos em tempos aquilo ali vai ser auditado para ver se aquele contrato está sendo cumprido ou não, tá? Pode falar, Carlos, Eduardo, né? Se for dele, sim, né? Da gente, não. Ah, mas aí ele que se cuida de ter gerador, tá? Agora, se a energia faltar na minha ponta do cliente, aí ele não tem nada a ver com isso. Ele tá ofertando serviço, eu não tô usando porque eu não quero, né? Tá? É tanto que esse tipo de contrato você geralmente verifica nas duas pontas, assim, às vezes tem outra empresa terceira que vai auditar para ver se esse negócio está certo ou não. De quem leva a sério, né? Os contratos e tal. Mas assim, se a empresa de energia fizer faltar energia, ele que tem que ter um gerador. Aí ele como uma empresa que necessita da energia para funcionar, ele que tem que ir atrás de ter um contrato de nível de serviço com a energia, entendeu? Para que ele consiga se planejar das faltas de energia que são aceitáveis. Então, essa gerência de desempenho, ela tem a ver com isso, né? Com agilidade, e ela tem a ver com qualidade de serviço, tá? Por isso que eu falei dos SLAs. Então, ela tem a ver com medir coisas, medir taxas, medir velocidades, tá? Coisas desse tipo. E analisar esses dados monitorados, tá? Quando existem esses SLAs e clientes de fato usando aquilo ali, o bom é quando a gente consegue atender às expectativas daquele cliente, tá? Então, todos os clientes, né, mesmo que a gente esteja falando assim, dentro de uma empresa, a gente vai ter os clientes da rede, são as pessoas que usam, né, os serviços que operam sobre aquela rede. Então, as pessoas têm expectativas de qualidade de serviço a respeito dos serviços que elas usam, tá? Muitas vezes a equipe de administração do sistema de um serviço específico, ele pode conversar com o gerente da rede sobre requisitos daquele serviço e objetivos de nível de serviço que a rede tem que ofertar para que aquele serviço funcione, né? Sei lá, uma empresa como, por exemplo, a Netflix, né? Que tem um serviço que é um serviço de streaming, né? Que a gente sabe que gasta bastante em largura de banda e que requer uma certa qualidade de serviço, né? A gente não pode ficar tendo muito atraso, jitter, coisa e tal. Então, uma empresa desse tipo, ela vai prezar muito, assim, pela rede, né? Daquela empresa, da qualidade de serviço daquela rede que está ali embaixo daquele serviço que está sendo ofertado, né? Aí algumas métricas relacionadas a desempenho, vazão, né, que seria o tráfego, que a gente pode ver o tráfego de entrada e a gente pode ver o tráfego de saída. Em geral é medido, pode ser, em bits por segundo, mas obviamente que seriam muitos milhares, né? Então a gente pode ser medido em megabit por segundo, em gigabit por segundo, tá? Em geral um desses dois no momento atual, tá? Com o passar do tempo, as redes vão progredindo, os enlaces vão aumentando. E aí, antigamente, a gente tinha kilobit por segundo, depois a gente passou para megabit por segundo, agora a gente já está usando gigabit por segundo, já já a gente vai para o próximo, que eu não sei qual é, certo? Tem também latência, também é uma métrica que é muito usada, a latência, que é o tempo que um pacote, né? Eu injetei um pacote aqui na rede, através do meu computador, quanto tempo ele leva para chegar lá naquele destino, por exemplo, tá? Isso é a latência, certo? Porque eu espero, por exemplo, aí existem expectativas, né? Eu espero que se eu estou numa rede local e mando um negócio de um computador para outro na mesma rede local, eu espero que chegue em poucos milissegundos, né? Se ultrapassar disso, tem algo ruim. Então, tudo isso tem a ver com gerência de desempenho, tá certo? A gerência de configuração, ela envolve algumas questões e é muito uma questão de você documentar sua rede, conhecer sua rede, de você documentar o patrimônio que existe daquela empresa a respeito, né, dos equipamentos de rede que existem ali, tá? Então, essa gerência de configuração, ela garante que existe uma fonte de informação
para que o gerente consiga conhecer a rede que ele gerencia, né? Conhecer a topologia dessa rede. A topologia é a forma como os equipamentos de interconexão, como é que eles estão conectados, né? Que equipamento está conectado com que equipamento e qual é a velocidade dessa conexão e quais são os fabricantes desses equipamentos e um monte de outras informações que a gente pode manter sobre todos esses equipamentos da rede, onde é que a gente consegue acessar aquele equipamento, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma gerência assim bem feita, tá? De rede de computadores, todo equipamento de rede ele vai ser documentado, vai existir arquivos que vão manter, né, informações sobre todos esses equipamentos, tá? E o gerente ele pode acessar essas informações, tá? É tanto que isso facilita quando entra uma pessoa nova na equipe, né? Entra uma pessoa nova na equipe, você não tem nada sobre a rede, a pessoa tem que ir aprendendo na doida. À medida que as coisas vão acontecendo, a pessoa vai aprendendo, a pessoa vai aprender, vai, mas será que isso é rápido? Ou será que não era melhor que já existisse documentação adequada, falando de todos os equipamentos, quem são os fabricantes, onde é que esses equipamentos estão, né, localizados fisicamente, tá? E uma série de outras informações, tá? Saber onde os equipamentos estão parece para vocês que às vezes pode parecer que não é importante, mas quando a gente está falando de gerência, muitos problemas vão tornar equipamentos inacessíveis, né? Muitos problemas a gente consegue resolver lá da estação de gerência através da própria rede, né? Eu me conecto no roteador tal, eu sei qual é o login, qual é a senha para me conectar nesse roteador, eu entro lá e corrijo o problema, vamos supor. Mas às vezes esse roteador, por conta exatamente do problema na rede, eu não consigo acessar esse roteador porque ele está fora da rede. Então, a gente precisa ter um conhecimento de onde é que esses equipamentos estão localizados, tá? Da mesma forma, uma rede que tem uma equipe que preza pela gerência adequada, todo equipamento vai ser etiquetado, vai ter o nome do equipamento, os enlaces, né, aqueles cabinhos azuis, todos eles vão ser etiquetados para a gente saber exatamente qual é a ponta deles, né? A ponta que está aqui, chega lá no switch, em que porta, tá? Então, tudo isso precisa ser documentado. Isso dá um trabalho enorme. Isso é chato, né, de fazer, bem chato. E essa é a gerência de configuração, tá certo? Tem algumas coisas, aí tem também a configuração dos equipamentos, né? Tem um switch, se aquelas portas vai ser full Ethernet ou não vai, se é full duplex ou se não é, se não sei o que. Tem uma série de configurações que vem a configuração default, mas muitas vezes a gente precisa modificar aquela configuração daquele equipamento para ele operar da forma que a gente quer que ele opere, tá? Então tem essa configuração também, que ela é menos chata, né? E você vai fazer uma vez, geralmente você não vai fazer mais. E alguns dispositivos, quando você conecta na rede, ele já descobre quem são os vizinhos e não sei o que, e ele já vai se organizando, e tem alguns que tem isso, né? Precisa de serviços para que isso aconteça. E algumas ferramentas de gerência, para facilitar a vida, né, oferecem funcionalidades de autodescobrimento da rede, né? Que para você gerenciar, você também precisa configurar a sua ferramenta de gerência. Você precisa informar para ela quem são os dispositivos da sua rede, qual é o endereço IP, o que é que você quer monitorar de cada um deles. Isso tudo é configuração. Você tem que configurar a sua estação de gerência para que você consiga fazer a gerência, tá? Então, tudo isso faz parte da configuração, da gerência de configuração, tá bom? Aí tem a gerência de contabilidade, né? Que ela tem a ver com o uso da rede, quem está usando e quanto está sendo usado, coisas desse tipo, tá certo? E ela tem a ver também com acesso a determinadas partes da rede, digamos assim, ou a determinados serviços da rede. Então, essa gerência de contabilidade, né, ela faz essa contabilidade do uso, de quem são os usuários, de quem está usando, de quem está usando quanto, quem é que pode usar, quem não pode usar, às vezes um pouquinho, porque é ela que muitas vezes dá permissões, né, para que os serviços, alguns serviços sejam permitidos ou não, autorizados ou não, tá? Então, por exemplo, você pode ter usuários que têm certos papéis,
tá? E aí, dependendo do papel do usuário, aquele usuário pode ou não acessar um determinado servidor, por exemplo, sei lá, algo desse tipo, tá? Você pode também ter permissões baseadas em atributos, tá? Os usuários, eles têm certos atributos, e aí você, por exemplo, eu posso dizer que tem um certo serviço que, se for no horário comercial e o usuário estiver dentro da empresa, ele vai poder acessar, mas se não, ele não vai poder acessar, tá? Então, coisas desse tipo fazem parte da gerência de contabilidade, mas especialmente quem usa, quando e por quanto tempo, porque isso é contabilidade, né? A questão das cotas, por exemplo, ficaria aqui, tá certo? E vem a gerência de segurança, né? A gerência de segurança, acho que nem requer a apresentação, né? Dá para entender do que se trata. Trata-se de você manter sua rede segura, né? Sua rede longe do alcance de quem não deve alcançá-la, de fato, tá? Então, existem 3 pilares aqui da segurança que eles são reconhecidos assim como importantes nessa gerência de segurança, que é a confidencialidade, que somente pessoas autorizadas acessam os recursos da rede. Isso aqui trabalha bem em conjunto com essa parte aqui das permissões em alguns momentos. Somente pessoas autorizadas acessam recursos da rede, e aqui a gente está falando não só de acesso virtual, mas também o acesso físico, tá? Se eu tenho um roteador, que é importante, se eu tenho um roteador que é por onde chega todo o tráfego da internet que vai entrar na Paraíba, e se alguma coisa acontecer com esse roteador, a Paraíba todinha vai cair, então eu vou botar esse roteador lá no corredor do bloco RA. O que vocês acham? É adequado isso? Aí, vocês tudo dormindo. Alô? Não, né? É melhor não. Ok. É melhor eu deixar numa salinha que só a equipe de gerência tem a chave, e talvez nem todos. Não é isso? Concordam? Integridade. Apenas pessoas autorizadas podem modificar recursos da rede. Concordamos, né? A gente não pode permitir que equipamentos importantes estejam expostos e as pessoas possam acessar e, além de acessar, modificar. Pior ainda, né? Acessar é só ver, né? Dar uma olhadinha, dar uma alisadinha, acessei. Outra coisa é eu acessar e modificar, é mais grave, né? E aqui quem são os usuários que podem... Quem são os usuários que podem controlar... Quem é que pode ver as informações que estão ali na minha rede, né? Aquelas informações que estão trafegando ali na minha rede, tá? A gente não pode permitir que esse tráfego seja capturado por terceiros e que possam ler os datagramas que estão passando ali na minha rede, porque no corpo desses datagramas vai ter mensagens que talvez não possam ser lidas, tá? Para isso, existem, claro, vocês vão pagar uma disciplina inteira de segurança. É a parte que eu vou falar menos aqui, eu acho, a segurança, que vocês têm uma disciplina toda aí para cursar com o Daniel. Eu só quero chamar ele de Danilo. Com o Daniel e com a Nália. Tá aqui ainda, a Nália? A Nália estava aqui com a gente ainda agora. E com a Nália, que é a nossa nova professora, que vai assumir depois a disciplina do Daniel. Então não vou falar muito, mas vão existir um monte de técnicas aqui para que o gerente consiga manter essa rede segura, né? De autenticação, de criptografia, tá? E também de capacitação dos usuários. Tem um caos aqui para contar para vocês acordarem. Eu disse a vocês, né, que eu tomava conta do POP lá com o professor Peter, lá em Campina. Por muitos anos eu trabalhei lá com ele, era só eu e ele tomando conta da rede todinha. Aí, vocês acham que não eram nascidos não, mas existia um worm. Um worm é como um vírus, só que se espalha sozinho, sabe? E esse worm era assim, as pessoas, era pro Windows, tá? Dentro da universidade, a maioria das máquinas clientes é o Windows, né?
tirando a gente que é de computação, aí o laboratório da gente geralmente é Linux, né? Mas o resto da humanidade usa o Windows, né? Aí o negócio é que chegava um e-mail com um conteúdo assim, I love you, não sei o que as pessoas ficavam com vontade de abrir para ver o que era, né? Quando você abria, era esse worm que se instalava no seu computador e uma aplicação que se instalava no seu computador e começava a mandar esse e-mail para um monte de outros, né? Que é assim que infecta de forma exponencial, assim, muito rápido. Era o worm I love you, depois vocês pesquisem. Rapaz, a UFCG ficou topada do Worm I Love You, a rede topada de Worm, foi um horror. E aí a gente precisava parar o negócio, a gente tinha que capturar os pacotes mesmo da rede para descobrir algum padrão nessas mensagens que vinham desses e-mails, né? Aí a gente achava o padrão, aí quando achava o padrão tinha que colocar lá no firewall para barrar que essas mensagens não entrassem, só que o padrão mudava ao longo do tempo. Olha, foi bem uma semana de perrengue aqui, viu? Mas enfim, essa é a gerência de configuração e os gerentes eles têm que ficar cientes de tudo e também, por isso que eu coloquei aqui capacitar os usuários, sabe? Porque se a gente não tivesse usuário curioso que vai clicar no e-mail com um executável chamado I Love You, né, a gente não teria um worm desse tipo acontecendo, né? Os usuários também têm que ter uma certa noção de bom senso e cabe a gente também educar um pouco eles a esse respeito, sabe? Informá-los sobre uma série de situações assim de segurança que podem ser drásticas para a rede, tá? O monitoramento, né? Se vocês prestarem atenção, o monitoramento ele vai ser importante em todas as áreas da gerência, tá? E aqui na gerência de segurança, a gente vai ver que o monitoramento ele é imprescindível, porque na maioria das vezes, quando a rede está sob ataque, ela vai sair do seu modo usual de comportamento, que é aquilo que a gente chamou de baseline, né? Eu sou acostumada a olhar, vamos supor que eu sou acostumada a olhar essa rede aqui todo dia, esse tráfego aqui, todo dia eu olho esse tráfego, todo dia eu olho esse tráfego. Aí vamos supor, só para dar um exemplo, vamos supor que todo dia ele tá baixinho assim, aí de repente chegou um dia que ele ficou muito alto, sei lá, alguma coisa errada tem, né? A gente precisa descobrir, a gente tem que ter essa curiosidade como gerente para descobrir esse tipo de coisa, para perceber essas nuances, essas diferenças entre o comportamento da rede num dia e no outro. Então a gente tem que manter na mente da gente, para toda a rede que a gente gerencia, qual é o comportamento normal, o que é normal encontrar aqui, porque aí às vezes a gente vai abrir, aí eu abro no outro dia, aí tá assim, esse vermelho chegou lá em cima e o azul ficou lá embaixo, né? Se o seus nunca tá assim, alguma coisa tá acontecendo, aí o gerente vai ter que parar, pensar para tentar inferir o que danado tá acontecendo e que tá causando isso, certo? Mas foi apenas uma mudança de comportamento. Aí pode ser uma invasão? Pode ser uma invasão, certo? Pronto, aí aqui nesses próximos 15 minutinhos pelo menos, vamos começar a falar de SNMP para adiantar o conteúdo um pouquinho, tá certo? Aqui até agora a gente falou desse modelo conceitual, né? Tem um gerente, tem a entidade gerenciadora, ou o gerente, ou os gerentes, eu tenho os agentes, né? Em cada equipamento, em cada dispositivo gerenciável, eu tenho os agentes rodando, né? Isso é software, né? Tem um hardware que é o equipamento, mas tem um software rodando ali para responder sobre informações sobre aquele equipamento, né? Então, a gente tem esse modelo conceitual e a gente tem aquela que a gente falou de MIBs, né? Que são as bases de informação de gerência, sobre que tipo de informação o cliente, o gerente e os agentes podem conversar, né? Isso tem que ser muito bem definido. Aí agora a gente vai tentar ligar um pouco esse modelo conceitual à realidade, tá? A realidade de um padrão para a rede TCP/IP, certo? Se a gente estiver falando de outro tipo de rede que não é TCP/IP, TCP/IP é o padrão da internet, que não é TCP/IP não vai ser esse padrão de gerência não, vai ser outro, tá? Rede de telecomunicação já vai ser outro padrão que vai ser usado, não vai ser esse que a gente vai falar aqui,
Para a rede TCP/IP de internet, a gente usa um protocolo de comunicação que é o protocolo SNMP, tá? Simple Network Management Protocol. Ele já tem umas 3 versões desse protocolo que vai sendo melhorado, né, ao longo do tempo. A primeira versão era muito simples, mas tinha muitas brechas de segurança, então ele foi melhorado na versão 2, depois ele foi um pouco mais melhorado na versão 3. E é o protocolo é o que dita as regras, como é que o gerente conversa com a gente, em que língua? É na língua do protocolo SNMP que vai ditar as regras dessa comunicação, tá certo? Esse modelo, né, baseado em SNMP, esse próprio protocolo, ele já diz que vai existir o gerente e que vão existir agentes. Tá? Então, ele já considera essas 2 entidades para comunicação, que os gerentes que podem controlar e monitorar um conjunto de agentes. E os agentes são os componentes que respondem aos gerentes e também que geram alertas. Lembra que eu falei dos eventos, que o gerente pode, o agente, né? A gente pode configurar um agente para gerar um alerta, um evento, né? Para a gente de forma assíncrona, né? Então, isso já está considerado já na própria definição do protocolo, esses 2 tipos de componentes que vão conversar e qual é a atuação de cada um, né? O gerente controla e monitora um conjunto de agentes. Os agentes respondem aos gerentes, mas também podem mandar informações assíncronas de alarme, alertas ou alarmes, se for o caso, certo? E existe a base de informação de gerência, que vai ser padronizada aqui nesse protocolo, algumas bases de informação que são padrões, tá? Essa base de informação vai indicar, por exemplo, o identificador de cada informação. Se eu quero status, aí vai ter um identificador lá. 1.4.5. Não sei o que, é o identificador do status. Vai ter o tipo, se eu peço o status, que tipo retorna? É um inteiro? É um contador? É o que danado é isso? Certo? Então, tudo isso fica muito bem definido nessas bases de informação de gerência, que é a respeito dessas informações definidas nessas bases que esses agentes vão poder responder para os gerentes. O que é que eles sabem de informação? Eles só sabem o que está definido nessas bases de informação de gerência, certo? Aí, uma curiosidade aqui que é bacana que a gente conheça, né, como profissional de computação. Tudo que a gente usa na internet é padronizado, tá? E é um padrão que não saiu da cabeça de uma pessoa só. Não foi assim, a pessoa dormiu, acordou, aí bolou o padrão. Não foi um negócio desse, né? Existe um grupo, né? Há décadas, muitas décadas, existe um grupo de pessoas, engenheiros, cientistas da computação, que a ocupação deles é determinar os padrões e as soluções para a internet. Então, eles padronizam tudo. Se o protocolo IP é padronizado, foram eles. Se o UDP é padronizado, foram eles. Se o SNMP é padronizado, foram eles que padronizaram. E eles têm toda uma forma de trabalhar, eles escrevem documentos, tá? Esses documentos, eles definem, né, aquele padrão que eles estão querendo propor, tá? Esse documento, ele é analisado por uma série de pessoas especialistas, incluindo eles próprios, né, porque eles são especialistas. E aí, quando esse documento está bem aceito por essa comunidade, né, acredita-se que essa especificação daquilo que está querendo padronizar, a especificação está completa, ninguém está encontrando mais nenhum furo naquilo ali, está bacana, as pessoas estão gostando. Aí eles publicam um negócio chamado RFC, Request for Comment. E aí, a partir desses documentos, a gente, né, os outros seres humanos normais, os réis mortais que vão usar essas coisas, a gente pode ler esses documentos e entender profundamente como cada coisa dessa funciona, porque esses documentos são a especificação desses protocolos todos, tá? E tem coisas que a gente nem imagina que precisa ser especificado, mas precisa, tá? Então, por exemplo, se a gente for aqui nessa RFC, que é um documento desse tipo aqui, nessa 1157, é onde foi definido esse protocolo, o Simple Network Management Protocol, o SNMP, está definido aqui. Então, aqui você consegue ter uma introdução, qual é a arquitetura, quais são os objetivos, os elementos da arquitetura,
objetivos dessa arquitetura. É um documento, tá vendo? Um texto normal. O escopo da gerência, não sei o quê. E aqui vai ter todas as informações que a gente quiser saber sobre esse danado desse protocolo SNMP, certo? Aqui ele vai falar sobre as instâncias de identificação dos objetos. Aqui já são esses objetos que a gente consegue manter na MIB, tá? Quais são as informações que a gente consegue manter, como é que a gente identifica elas. Deixa eu só desejar aqui uma boa sorte aqui pro meu filho que vai fazer prova. Então, a gente tem essas RFCs que estão aí públicas para todo mundo ler, quem quiser, tá certo? Se a gente vier aqui nessa RFC 1213, eu falo muito de MIB, né? Se a gente vier nessa RFC 1213, a gente vai encontrar uma MIB, que é a MIB, eu chamo MIB 2, mas eu acho que o certo é chamar MIB II, certo? Mas eu chamo MIB 2 mesmo. Essa MIB 2, eu acho que todo mundo chama MIB 2, mas esses dois Is eu acho que é de informação e IP, sabe? Esses dois Is aqui. Mas é a MIB 2, tá? Essa MIB 2 é como se fosse o esquema de dados de todas as informações que, por default, os agentes que operam nesse protocolo SNMP, que eles vão poder acessar. É como se fosse o esquema desses dados, sabe? Então, se a gente entra aqui, aí a gente vai começar a ver informações. Deixa eu ver aqui em cima se tem alguma coisa mais. Essa MIB, essa MIB 2, ela vai ter informações sobre vários níveis aqui de rede aqui desse agente. Então, tem informações do grupo IP, do grupo TCP, do grupo ICMP, do grupo DP, EGP, que é mais para roteadores de borda. Enfim, tem um monte de informações sobre coisas diferentes, tá? Sistema, é como se fosse sobre aquele sistema em si. O uptime, eu acho que está em sistema, por exemplo. Sobre as interfaces, que eu falei, aquelas portas, né? Eu tenho um switch com 100 portas. Então, as informações que estão no grupo interface vai responder sobre essas portas, tá? Isso é tudo em formato de árvore, porque isso faz parte de uma árvore aí global. E aí tem um pedacinho dessa árvore que a partir daquele pedacinho é a definição dessa MIB aqui, tá? Depois, quando a gente for falar em SNMP, a gente pode ver isso com mais detalhe. Mas aí, para cada informação, para cada informação vai ter a definição. E é aqui nesse documento que se define todas as informações que um agente, por default, tem a obrigação de responder. Então, sysdescre. É uma descrição textual, então a gente já sabe que é do tipo texto, né? Mas, display string, esse syntax vai dizer qual é o tipo. Display string, de tamanho de 0 a 255. É uma descrição textual da entidade. É como se fosse o nome do equipamento, digamos assim. Enfim, esse documento aqui, ele vai definir todas as informações. Time ticks. É o tempo em centenas de segundos, desde que a porção da gerência de rede do sistema foi reinicializada. Isso é aquele uptime que eu tinha falado. Em time ticks. Aí tem toda a forma de descrever isso. E a forma de descrever isso foi especificada nessa outra RFC aqui, 1155. Então, tudo tem um RFC para especificar, porque isso é um padrão. Qualquer fabricante que quiser produzir um roteador vai ter que seguir esse padrão e fazer com que seu roteador responda. O agente que estiver lá tem que responder sobre as informações da MIB 2. Entendem? Vocês estão entendendo isso? Essa é a parte mais chatinha dessa aula de hoje, acho que é essa. Então, aqui, eu achei essa página aqui desse grupo.
Lá tem um monte, praticamente todas as RF6 relacionadas à gerência de rede estão lá descritas, sabe? Aí, por exemplo, a estrutura da MIB, né, que eu falei que a gente tem a MIB 2, ó, é como se tivesse uma padronização aí mundial em árvore e esses numerozinhos de cada item aqui da árvore é o que vai compondo o identificador do que a gente quer recuperar. Então, por exemplo, a MIB2, tá vendo que a MIB2 está aqui? A raiz da MIB2 tem o identificador, que o identificador é 1.3.6.1.2.1. Isso aqui é a raiz da MIB2. Se eu quiser recuperar isso aqui, ó, IPIN receives, é quantidade de pacotes recebidos por aquela porta. Por aquela porta não, por aquele roteador, por exemplo. Aí eu tenho o identificador dessa informação, que vai ser com base tudo nessa árvore. 1.2.6.1.2.1.4.3. Esse identificador aqui é que vai no pedido do gerente, para o agente, quando ele quer saber IPIN receives. Que aí, se a gente for lá na MIB, ó, IPIN receives, lá naquela RFC que a gente estava olhando ainda agora, é um contador, é obrigatório que exista, é read-only, porque é o próprio roteador que tem que manter aquilo ali, e indica o número total de datagramas de entrada recebidos pelas interfaces desse equipamento, incluindo aqueles com erro. Então, até aqui a informação. Se eu quiser, se chegar uma requisição do gerente para o objeto 1.3.6.1.2.1.4.3, vai ser essa informação aqui que vai receber. Vai ser um número, que é um contador, e que a sintaxe dele é essa, a representação dele é disso aqui, certo? Então, tudo é padronizado. Então, vai ter um montão de RF6 que existem aí sobre as coisas que a gente vai conversar aqui nesse curso, tá certo? Eu vou parar por aqui, aí na próxima aula a gente começa aqui, porque já é uma revisãozinha do que a gente viu hoje, porque aí vocês vão esquecer, aí a gente começa vendo tudo de novo. Mas espera aí que eu vou fazer a chamada, tá certo?